Então, pessoal, depois das derivadas de polinômio, agora a gente vai estudar a derivada de funções trigonométricas, né? O foco, primeiramente, é saber como que funciona uma função trigonométrica aqui. De onde é que ela surgiu? Bem, no ensino médio a gente estuda muito o triângulo, né? Trigonometria no triângulo. Só que o triângulo ele tem uma limitação. Eu posso ir no máximo 90 graus, né? Se eu abrir esse ângulo aqui mais do que 90 graus, eu já não tenho um triângulo. Então, para resolver isso daqui, que foi idealizado o círculo trigonométrico, que é o que? É um círculo de raio igual a 1, né? O raio está aqui. E esse ângulo, você pode abrir ele infinitamente, seja para a esquerda ou para a direita, né? Só que o triângulo normal é aquele que a hipotenusa está desse lado aqui, né? Subindo. Então aqui a gente tem o primeiro quadrante. E beleza, o que a gente faz aí? A gente começa com 0 graus, ou seja, o início é aqui. Isso quer dizer que o sentido de rotação positivo é o sentido anti-horário, que é o sentido que o triângulo começa a se abrir, né? Quando ele está bem aqui perto, fica um triângulo bem pequenininho assim. E daí o triângulo começa a se abrir conforme esse ângulo θ aqui vai abrindo. Beleza. E agora? A gente vai plotar aqui o gráfico da função seno de t. Só que antes disso a gente tem que entender o seguinte, que a gente não usa graus, centígrados em cálculo, a gente só usa radianos. E por que a gente usa radianos, né? Radianos é uma unidade de medida de arco aqui, ó. Ou seja, esse ângulo θ, ele é medido em unidades de arco. Ou seja, o ângulo ele é o comprimento de uma circunferência unitária aqui, ó. Então, 0 graus é o mesmo que ser zero em comprimento de circunferência. Esse comprimento a gente chama de radianos aqui, né? Ou seja, θ vai ser em radianos. A gente abrevia aqui de rad, né? Então, o comprimento da circunferência total é dado por essa fórmula aqui, né? 2π multiplicado pelo raio. Só que o raio é igual a 1. Então, esse cara aqui vai para 1. Então, a gente tem apenas o 2π. 2π equivale a uma volta completa, ou 360 graus. Então, agora a gente tem um ângulo que é a mesma coisa do arco. Isso daqui vai ser fundamental para que funcione esse conceito de ângulo aqui dentro do cálculo. Pois bem, agora, o que seria o seno de t, né? É a extensão desse cara aqui, né? Então imagine, ele vai girar para o sentido anti-horário. Se você imaginar uma lâmpada aqui, ó, por exemplo aqui, ó, e ela projetando uma luz em um anteparo aqui, imagine que todo o desenho é transparente, exceto esse ponto aqui, ó. Então, a sombra que esse ponto vai fazer no anteparo, ela vai subir e descer, ó. Se eu utilizasse essa caneta aqui, ó, fazendo esse movimento seguindo a circunferência, tirando no sentido anti-horário, eu estaria desenhando uma reta assim, né? Estaria fazendo algo assim, subindo e descendo, subindo, em um canto só. Só que para fazer sentido como função, isso aqui teria que variar no tempo. Então, no caso, eu mantenho esse movimento de subir e descer, só que deslocando a caneta no tempo. Então, observem que eu vou ter algo desse tipo aqui, ó. Eu vou ter uma senoide. Então, qual é a diferença da senoide, né, do seno de t e o cosseno de t? É aonde que começa o ponto, né? Se eu começar aqui do zero, qual é a minha altura quando o ângulo é zero? É nada. O ponto está no ponto neutro aqui, ó. Então ele vai começar daqui. E daí quando o círculo começar a girar, que o ponto vai subir, vai descer, depois ele sobe de novo. E ele fica assim, né? Subindo
descendo, subindo, começando aqui. Já o cosseno, ele vai iniciar nesse outro ponto aqui, ó. Ele já começa aqui em cima. E aí quando o círculo começa a girar, aí sim que o ponto ele vai descer, né? Ele vai descer, depois vai subir, descer, subir. E a gente tem esse gráfico aqui, ó. Por ter essa origem aqui de um movimento em uma circunferência, a gente tem o mesmo desenho, só que deslocado aqui no tempo. Esse aqui ele começa no 0, esse aqui ele começa no 1. Então, observe o seguinte. Aqui eu coloquei os meus ângulos, né, em radianos. Daqui para frente a gente só vai usar radianos, porque é em cálculo. E aqui eu tenho uma comparação, né? Ou seja, 0 graus é igual a 0 radianos. Quando eu coloco 90 graus para frente, 90 graus equivale ao quê? A 2π, é a minha volta completa, dividido por 4, né? São 4 quadrantes. Então aqui seria 2π dividido por 4, né? Que isso aqui é igual a π sobre 2, né? Então por isso que 90 graus é igual a π sobre 2 radianos. Agora aqui eu tenho que metade de uma volta, né? Então o que é que eu tenho? 2π dividido por 2, né? Uma volta completa dividido por 2 vai dar somente π rad, né? Então por isso aqui 180 graus é igual a π radianos. Agora aqui o que é que eu tenho, né? Eu tenho π, que é meia volta, mais π sobre 2. Isso daqui, quando você soma, né, colocando 2 aqui, vai dar 2 com 1, 3 sobre 2 π radianos. Ou seja, 270 graus dá 3 sobre 2 π radianos. Se eu adianto mais 90 graus, eu tenho 360 graus. Ou seja, 2 π radianos, uma volta completa. E daí eu posso continuar somando, ou seja, 2π mais π sobre 2... E assim infinitamente, eu posso fazer várias voltas, né? Então eu posso ter o grau que eu quiser e quantos radianos eu quiser, quantas voltas eu quiser aqui. Então, por isso que eu posso substituir agora o ângulo pelo tempo, né? Ou seja, V de t é seno de t. Ou seja, o ângulo é o próprio tempo. Então passa 1, 2, 3, 4, 5, 6... O tempo que eu quiser, sempre vai ter a minha senoide aqui, né, sendo desenhada. Porque é o que? É o círculo girando e desenhando aqui. Certo? Então aqui eu tenho uma comparação, né, da onde é que está o ponto nos máximos e mínimos, né? Então, ó, em 0 graus, a minha altura aqui é 0, né? Ou seja, eu estou aqui. Já em π sobre 4 radianos, que é o equivalente a 45 graus aqui, ó, a minha altura é máxima, né? Ou seja, a minha altura é 1. Então eu coloco 1 aqui. Então aqui eu tenho π sobre 2, né? A minha altura é 0. 2/3 de π. A minha altura aqui é menos 1, né? Ou seja, ele desceu. E uma volta completa, ele volta ao 0 aqui, né? E assim vai se repetindo. Agora no cosseno, né, a minha V de t igual a cosseno de t, eu já vou começar com 1. Aí 45 graus adiante, eu vou ter 0. Mais 45 graus eu vou ter 1. Mais 45 graus, 0. Mais 45 graus, 1. Aqui, né? Finjam que está bem certo aqui. Enfim, ele começa de um ponto diferente, só que o desenho é o mesmo, deslocado no tempo. E quando aqui eu tenho 0 radianos, eu tenho uma altura 0. Aqui quando eu tenho 0 radianos, a altura é 1. Então isso aqui levanta uma pista, né? Que a gente tem uma relação entre a função seno e a função cosseno. Que no próximo vídeo a gente vai ver como calcular a derivada, né, dessas funções trigonométricas aqui
no geral, né? Sendo seno e cosseno, a gente vai calcular pela definição e quando a gente já tiver o resultado, a gente vai fazer uma espécie de macete para que seja aplicável de cara, né? Que a gente não precise refazer todos os cálculos. A gente só vai pegar a derivada de seno e já vai saber qual é. A derivada de cosseno e já vai saber qual é. Assim como a integral.